hoje, 24 de abril. Esse é o informativo Coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Seguimos nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossa equipe de jornalistas. Então, vamos às atualizações do casos de coronavírus em Rio Preto, feitas agora há pouco pelo secretário de Saúde, Aldênis Borim. Então, até esse momento, 24 de abril, são confirmados 72 casos de coronavírus em Rio Preto. 72 casos positivos, né? Em investigação, são 120 casos. E desses infectados confirmados, aí, pelo menos 33 já são considerados curados e, em tese, imunes ao vírus. E, até o momento, infelizmente, são confirmadas aí 8 mortes. E, conforme disse o secretário Aldênis agora há pouco na live, no total de síndrome respiratória grave são 41 mortes, das quais 8 já são confirmadas de coronavírus. Lembrando ainda que qualquer pessoa com qualquer quadro gripal procurar antes o 0800 da Prefeitura, está aí o telefone na tela, é o 0800 7722 123, que você tira dúvidas aí a respeito da doença, e também sobre sintomas, né? Você evita de ficar se deslocando desnecessariamente para as unidades de saúde. Segundo a Prefeitura, até 80% das demandas do 0800 são resolvidos. Estão me informando aqui que a gente teve um probleminha de áudio no começo do programa, então, repetindo, estamos ao vivo aqui pela TV Câmara. Hoje é dia 24 de abril de 2020. E como a gente está ao vivo aí, vou pedir para colocar o nosso telefone aqui embaixo. O nosso WhatsApp é o 99163-7905. E temos também o nosso telefone fixo, que é o 3214-7766. Lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook e também pelas redes sociais da Câmara. Você fica sabendo de todas as informações. A Câmara está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram e também no YouTube. No YouTube você encontra todos os nossos programas lá, todas as entrevistas que têm sido feitas aqui nesse período de pandemia. Bom, passar um balanço aqui do mundo. Em todo o mundo, são 2.721.354 infectados, com pelo menos 191.230 mortes. Por outro lado, a boa notícia é que mais de 745 mil pessoas já foram contaminadas e se curaram, aí, estão recuperadas e, em tese, imunes ao novo coronavírus. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com 890 mil pessoas contaminadas. Já é também o país com o maior número de mortes, com 191 mil vítimas, ultrapassando a Itália e a Espanha. E no Brasil, gente, no Brasil são 49.990 infectados, 26.573 pessoas recuperadas e, infelizmente, 3.330 mortes. Só nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde reportou 407 mortes, o recorde aqui no Brasil desde o início da epidemia, da pandemia de coronavírus Covid-19. Bom, e como a gente adiantou na segunda-feira, o prefeito Edinho Araújo seguiu o decreto do governador João Dória e prorrogou até o dia 10 de maio o estado de calamidade em Rio Preto, com determinação, orientação, na verdade, de isolamento social e abertura apenas de comércios essenciais, como alimentação, restaurantes aí sem consumo no local e alguns comércios aí considerados mais essenciais, como ótica, lojas de material de construção, etc., nos decretos da Prefeitura disponíveis no site aqui da Câmara, é o riopreto.sp.leg.br, você tem todas as informações. E a grande novidade é que, a partir desta segunda-feira, dia 27 de abril, está obrigatório o uso de máscaras
nos ônibus do transporte coletivo e também no terminal urbano. Então, nesse período, inclusive, a EMURB está distribuindo as máscaras descartáveis para conscientizar o pessoal. E, então, a partir de segunda-feira é obrigatório o uso de máscara e nós temos as informações com a jornalista Thaís Machado. A Prefeitura de Rio Preto decidiu acompanhar o decreto estadual e prorrogar a quarentena na cidade até o dia 10 de maio. O novo decreto municipal também prevê o uso obrigatório de máscaras no serviço público de transporte coletivo para passageiros e para entrada e permanência no terminal rodoviário central a partir do dia 27 de abril. O utensílio de proteção pode ser caseiro, mas é importante lembrar que ele não deve ser dividido com ninguém. Também vale ressaltar que a máscara deve ser trocada sempre que você senti-la úmida e depois deve ser lavada. É importante deixá-la de molho em água potável e água sanitária por pelo menos 30 minutos. Além disso, a máscara deve sempre cobrir totalmente a boca e o nariz e deve ser ajustada para que não sobre nenhum espaço nas laterais. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá aí, então, gente, as informações com a Thaís Machado, reforçando, então, a partir de segunda-feira, dia 27 de abril, obrigatório uso de máscaras nos ônibus e no terminal urbano. Para entrar nos estabelecimentos que estão funcionando em Rio Preto, também é exigido o uso da máscara em supermercados, farmácias, loja de conveniência, enfim, está obrigatório o uso da máscara para tudo. Eu quero só lembrar, ontem a gente conversou aqui com o pessoal da Copave, que é uma cooperativa aí de costureiras, e lembrar só que eles estão com vagas disponíveis aí para você que é costureira e quer fazer um bico, quer arrumar algum serviço aí. Tem o telefone de contato aí, é o 3229-6920. Tá? Então, o registro, o pessoal está fazendo máscara, está fazendo 30 mil máscaras aí para a Secretaria de Saúde, está fazendo máscara para a Unimed, o pessoal está fazendo máscara no atacado. Lembrando que hoje, 24 de abril de 2017, esse é o informativo Coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Bom, e sobre a pandemia, a gente tem recebido vários vídeos aí de brasileiros, muitos riopretenses que estão no exterior. E a gente recebeu hoje um vídeo, por meio da nossa produtora, a Jaqueline Casanova, do brasileiro Felipe Nali, ele que está em Orlando, na Flórida, e mandou um vídeo relatando para a gente a situação lá em Orlando, na Flórida. Orlando, cidade turística, capital mundial do turismo, tudo fechado por lá. Vamos conferir o que disse o Felipe aí para a gente. Meu nome é Felipe, eu falo aqui dos Estados Unidos, da cidade de Orlando, na Flórida, falar um pouco da situação atual em relação ao Covid-19, né? As pessoas estão mantendo o distanciamento, a maioria dos serviços está fechado, apenas serviços essenciais, né? Restaurantes apenas para retiradas, as pessoas estão cumprindo. O estado em geral da Flórida, e particularmente Orlando, foi também atingido, né? Tem bastante casos, mas não é um número tão expressivo de mortes, de falecimentos, comparado com, por exemplo, New York e a Califórnia. Agora, a comunidade brasileira que está muito atenta, ficando em casa, se protegendo, saindo na rua de máscara ou bandana igual essa, luvas. Então, é isso. As pessoas estão enfrentando, mas estão muito precavidas, mantendo o distanciamento mesmo, como eu já falei. Não vi aglomeração, inclusive aqui em Orlando tem um toque de recolher, né? Das 11 da noite às 5 horas da manhã não está autorizado a sair na rua, apenas em situações de pessoas que trabalham no terceiro turno, ou enfermeiros e médicos que estão aí combatendo a pandemia nos hospitais, enfim. Mas qualquer outra pessoa que sair na rua sem uma explicação plausível nessa hora pode até ser detida, né? Então,
existe uma tensão no ar, sim, sem dúvida, mas as pessoas estão... A impressão que se dá nos dias de hoje é que as pessoas estão achando que o pico já passou ou que o pior já passou, por incrível que pareça, pelo menos falando de Flórida, né? É isso. Espero que todo mundo no Brasil esteja se cuidando, se preservando, se protegendo, mantendo o distanciamento, que em breve tudo indica que as coisas irão abrir aos poucos, pelo menos aqui. Alguns estados, a Geórgia, que é um estado praticamente vizinho, alguns negócios vão reabrir essa semana, academias, né? Então, varia aqui distrital, então cada estado tem sua legislação, mas o americano está muito atento e está se protegendo, com certeza, porque o número, se eu não me engano, hoje já são mais de 45 mil mortos, especialmente nos estados de Nova York, Louisiana, né? Então, Flórida também foi bastante atingido, acho que passa de 1.000 mortos aqui em todos os condados, Orlando, Miami, Tallahassee. Então é isso. Muita paz para todo mundo. Obrigado. Tá, então, o depoimento do brasileiro Felipe Nali, ele que está em Orlando, na Flórida, situação complicada lá também, como ele disse, não chega ainda a ser o estado que se encontra Nova York, Califórnia, mas em Orlando tudo fechado, inclusive os parques aí, Disney, Epcot, etc., lá, tudo fechado. E ontem nós também entrevistamos aqui ao vivo a jornalista riopretense Cibele Nunes, que está na Itália, também relatando aí a situação de confinamento lá. É obrigatório ficar em casa, quem sair pode até ser preso. Torcer para a gente não chegar nessa situação aqui no Brasil, por isso a importância do isolamento social nesse momento. Mudar um pouquinho de assunto, porque nesta quinta-feira, dia 23, tivemos a 10ª sessão ordinária de 2020. E para repercutir aí esse encontro e também outras ações da Câmara Municipal de Rio Preto, eu converso agora com o presidente Paulo Paulera, está aqui no telefone comigo. Bom dia, presidente. Bom dia, Alexandre, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Nós estamos à sua disposição aí para estar passando as questões da nossa Câmara Municipal. Tá certo. Bom, tivemos uma sessão ontem tranquila, acho que nada assim de maior destaque. Queria que o senhor falasse um pouquinho, presidente, da contribuição que a Câmara Municipal tem feito nesse momento de crise pela qual atravessa nosso município, as reuniões com o prefeito que o senhor tem mantido. Enfim, fica à vontade aí para o senhor prestar contas até para a população do que a Câmara tem feito nesse período. Exatamente. Bom, com respeito à sessão de ontem, como você já colocou, foi uma sessão tranquila, com resultados importantes. Todos os projetos de interesse da cidade foram votados, né? E é bom, a Câmara está fazendo o seu trabalho, né? A Câmara está contribuindo, né? Tá ouvindo, Alexandre? Tá? O som, como é que tá? Estamos ouvindo, tá perfeito. Tá perfeito? Perfeito. Tá bom. Que eu vi a sua imagem, deu a impressão que não estava saindo o som. Não, tô só acertando aqui com o técnico. Então tá bom. Tá tudo certo, pode falar. Tá bom. Então foi uma sessão importante, né? E a Câmara não pode parar. Logicamente, estamos trabalhando dentro daquelas normas que têm que ser seguidas por orientação da saúde, né? E as coisas estão... a Câmara está produzindo a contento toda semana dentro da normalidade o seu trabalho. Mas você me fez uma pergunta a respeito da contribuição da Câmara Municipal, o que nós estamos fazendo para poder fazer esse enfrentamento do Covid-19, aqui especialmente na nossa cidade. Há 15 dias atrás, 20 dias atrás, nós marcamos uma reunião com o prefeito municipal, onde compareceram 14 vereadores e onde nós levamos lá diversas sugestões. É importante que os vereadores fiquem sabendo o que está acontecendo na cidade. Lá nós tivemos a orientação, a realidade, né, como tem que ser passado diariamente a TV Câmara transmitindo através da live o que está acontecendo na cidade. Então foi uma reunião realmente que os vereadores que participaram saíram satisfeitos pelas colocações que foram colocadas naquele momento, tendo em vista aquele momento. Porque essa questão dessa pandemia, ela é por hora, ela é uma coisa diária, ela tem que ser analisada diariamente, porque é um assunto que você tem que estar acompanhando 24 horas para poder se manifestando de acordo com a progressão ou com a diminuição dos casos. É um assunto que tem que ser, vamos dizer, localizado e discutido com muita responsabilidade.
O que está acontecendo? Em São José do Rio Preto, nós estamos aqui, graças a Deus, numa posição confortável. Por que está numa posição confortável? Está confortável, né? Nós temos aí poucos casos de internamento, praticamente meia dúzia. Nós temos aí com muitos leitos de UTI preparados para receber, porque a cidade de Rio Preto é reconhecida como na área médica muito forte, então nós temos aqui vários hospitais públicos e privados de excelente qualidade, então a população de Rio Preto e região está bem tranquila nesse sentido de assistência, diferente do que a gente está vendo no Brasil como um todo, lá em Manaus, em Belém, o caos que está lá, onde as pessoas estão morrendo na fila né, sendo até enterrado em vala. Então Rio Preto está passando um momento assim tranquilo, estamos passando por essa quarentena com muita tranquilidade, com certeza absoluta, não tem dúvida nenhuma, isso quem acompanha a mídia mundial, a questão do isolamento social. Rio Preto tem sido um exemplo, né, assim, com muita dificuldade, trazendo transtorno para as pessoas, trazendo uma angústia para os comerciantes em geral, né, mas nada tem acontecido pior devido a esse isolamento, que eu acho que ele é primordial nesse momento, onde que a prioridade é a vida das pessoas, é a saúde, é a vida e a saúde que está em primeiro lugar. O que nós estamos fazendo, que eu quero passar em primeira mão para você, e eu acabei de assinar agora, o presidente da casa, eu fiz um convite a todos os vereadores da casa, conversei pela manhã com o prefeito Edinho Araújo, e na próxima segunda-feira, às 15 horas, no 9º andar, nós vamos fazer mais uma reunião com os 17 vereadores da casa que quiserem participar, todos estão sendo convidados, né, sem exceção, para essa reunião com o prefeito Edinho Araújo. Qual o objetivo dessa reunião? Primeiro, é bom a gente se atualizar, é bom estar atualizado, como eu disse, é uma situação diária de como está a situação real, como com muita propriedade o doutor Aldemes colocou na última reunião, e nós queremos estar ali, né, ouvindo diretamente de todo o seu secretariado envolvido, do grupo gestor do Covid-19, a situação de Rio Preto, porque a gente, enquanto vereador, é muito sensível à população. Nós estamos do lado da população, diariamente as pessoas nos procuram, querem saber, e a gente precisa ter a informação correta. Na realidade, o grande tema dessa reunião que eu solicitei ao prefeito Edinho, e ele acatou de primeira hora, com muita sensibilidade, respeitando o Legislativo, como ele sempre respeitou, falou: Paulo, é importante, eu quero estar sempre com o Legislativo, discutindo as questões da cidade, e esse é um assunto que eu quero o Legislativo junto, apoiando, discutindo, reivindicando, e esse é o trabalho que nós temos que fazer. Então, a coisa que eu posso dizer para você, o objetivo principal dessa reunião, Alexandre, é no sentido de um relaxamento, né, como é uma palavra que o governo Dória está usando agora, né, que é o relaxamento da parte comercial, de prestação de serviço, das academias, que são vários setores, né, dos garagistas, né, são vários setores, são aí dezenas né, dos prestadores de serviço, né, que estão sofrendo, estão passando momentos críticos, de dificuldade. Aonde você vai, você recebe uma notícia de desemprego, que as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo a renda, e isso causa realmente um transtorno na vida das pessoas. Então essa situação tem que ser tratada sem politicagem. Não é hora da gente querer se aparecer em cima de uma situação dessa. O homem público, nesse momento, tem que ter responsabilidade. Eu acho que já foi feita alguma coisa no último decreto do prefeito, acho que já deu uma pequena melhora, já deu um respiro, mas nós temos segmentos da cidade que ainda estão passando por muitas dificuldades. E o que nós vamos levar, cada vereador deve ter as suas reivindicações, né? Discutir com todo o secretariado, com o prefeito e com o seu secretariado, mas o principal motivo é esse, ver aquilo que nós podemos contribuir, aquilo que a Prefeitura de Rio Preto, respeitando o decreto estadual, que já está muito claro isso, né? O doutor Tiede já colocou na última reunião, que não há nenhuma possibilidade de passar por cima daquilo que o governo estadual faz, é uma questão de responsabilidade, isso pode dar uma improbidade ao prefeito municipal, e nós temos que ter essa convicção. Vai ser uma reunião tranquila, democrática, como foi a última, e a gente espera poder
a Câmara Municipal está contribuindo para esse momento e sair de lá, talvez com algumas boas notícias, com essa questão do relaxamento, o que pode estar acontecendo, o que dá para vir, o que pode ser feito, e a gente possa estar transmitindo isso para todos que estão ansiosos para saber quando que volta a trabalhar, quando volta a produzir e as coisas possam voltar à normalidade na nossa cidade. E é isso que a gente espera sair de lá com essas respostas, porque nós somos cobrados demais, muito mais que o próprio governo, que tem, logicamente, uma distância maior da população, porque o trabalho do Executivo é diferente do nosso, né, Alexandre? Então, a gente sofre demais. Todos os vereadores, sem exceção, estão sentindo na pele essa cobrança e a gente tem que dar resposta, né? Então, acho que o objetivo é esse. Tá certo, tá aí o presidente da Câmara, o Paulo Paulera, tem razão, o vereador está na rua todo dia, a população reclamando pessoalmente ali, diretamente, né, presidente? Exatamente, Alexandre, é o serviço, né? O vereador ele tem um posicionamento diferente, né? Ele é mais acessível à comunidade, né? Porque o vereador ele é eleito, né? Ele é fruto do seu trabalho de grupo, de bairro, de associação, de clube, quer dizer, essas candidaturas acabam nascendo basicamente nessas comunidades. E essas comunidades cobram o vereador. Né? Todo vereador, o seu celular é disponível, então essa é uma cobrança diária. Tá certo. Presidente, para a gente finalizar, o prefeito sinalizou algum indicativo aí de que pode relaxar em algum ou outro ponto? Não. Eu conversei com o prefeito pelo telefone e não houve nenhuma sinalização ainda, né? Porque o prefeito também ele é técnico, ele é um político e ele está ouvindo os técnicos. Então o prefeito está tendo essa responsabilidade, Alexandre, de só se posicionar através de uma conversa com os técnicos. Então, a partir do momento que se marcou essa reunião, com certeza, entre hoje até segunda-feira, ele deve estar conversando com o Dr. Aldemes e com o grupo gestor do Covid-19 para poder fazer aí um balanço daquilo que eles podem apresentar aos vereadores. Então, ele tem que ter essa responsabilidade e a gente entende esse momento e não vai ficar aí cobrando, porque a gente sabe que ele tem seguido rigorosamente, ele é sensível, ele está também angustiado com aquilo que está acontecendo com o comércio em geral, vamos dizer assim, com as pessoas, né, com a perda de renda das diaristas, das pessoas autônomas. Ele está sensível a isso, né? A gente sabe que ele é um prefeito responsável, muito sensível a essas questões, mas ele também está angustiado no sentido de também ter que seguir entre escolher a vida das pessoas, que é muito mais importante. Então o prefeito realmente passa um momento complicado, o executivo, né? E as pessoas acabam empurrando tudo para o prefeito municipal, né? E não é desse jeito que a gente tem que administrar, que não foi o prefeito, não foi o governador, não foi o presidente e muito menos o vereador que trouxe essa pandemia para o Brasil. Sem dúvida. Mas como nós estamos no comando, nós temos obrigação, e isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão, nem o presidente Paulera, nem o vereador e nem o prefeito Edinho. Nós temos obrigação, pelo cargo que ocupamos, de dar satisfação dos nossos atos com muita responsabilidade, e isso nós estamos fazendo. Tá certo. Presidente, aproveitando, foi publicado um ato hoje, o senhor abrindo aí a possibilidade das sessões remotas, né? A partir de terça, pelo menos um vereador, me parece que já vai participar remotamente. É mais uma maneira aí de preservar o pessoal que está no grupo de risco, que não se sente seguro, e não deixar de fora das sessões. Exatamente. Nós já tínhamos uma solicitação através do PSOL, agora afiliado do vereador Marco Rilo. Nós tivemos uma manifestação na penúltima sessão do vereador Gerson Furquim nesse sentido, né, que são os vereadores que estão acima de 60 anos naquele grupo chamado de risco, né, que se manifestaram dessa possibilidade. Aí, com muita tranquilidade, através aí do nosso diretor Geraldo, o Ronaldo, através do departamento da TV, de comunicação, né, Alexandre, você e sua equipe, né, nós conseguimos viabilizar essa participação. Eu acho importante o vereador está votando, né? O vereador Marco Rito faz 3 sessões que não participa, não porque ele não quer, porque ele é um vereador atuante, mas é que ele infelizmente está em possibilidade de vir até por uma questão, ele está certíssimo, 70 anos com questões de saúde, de hipertenso, diabetes, ele está certinho em fazer esse isolamento, não está errado não, aliás a família dele não deixa ele sair, mas nós não podemos a Câmara, como é uma casa democrática, nós não podemos tirar o direito do vereador participar.
Então nós tivemos que fazer um decreto, né? E nesse decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial já consta essa possibilidade, porque no nosso regimento não tinha nenhuma possibilidade de alguém passar por telefone remotamente fazer uma votação. Com esse ato da Câmara, da mesa diretora, agora nós ficamos juridicamente correto. Então, a partir de hoje, as próximas sessões, aquele que se manifestarem 72 horas antes, né, o vereador Marco Rilho não precisa mais, porque ele já tem um protocolo na casa. Se outros vereadores não se sentirem à vontade de participar e quiserem fazer uma participação remota, virtual, ele pode entrar com requerimento que nós vamos acatar aqueles que estiverem acima de 60 anos. Então, acho que foi uma maneira correta da gente poder respeitar o direito do vereador também de poder participar da sessão. Tá certo, eu agradeço o presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera. Obrigado, presidente. Obrigado, Alexandre. Mando um abraço para toda a sua equipe aí da TV Câmara. Parabéns, a TV Câmara tem sido um exemplo aqui na comunicação da nossa cidade, diariamente participando das lives do prefeito ao vivo, aliás, a única emissora que está participando ao vivo, passando informação, reprisando diariamente, até a noite, eu tenho assistido em casa. Então nós estamos fazendo e usando a TV Câmara para aquilo que ela foi criada, com muita responsabilidade, dar informações daquilo que acontece, não só na Câmara Municipal, mas no Executivo, na nossa cidade, tudo aquilo que é público, nós temos a obrigação de estar divulgando. Então, parabéns a você, Alexandre, como diretor de comunicação, e a toda a sua equipe. Um abraço. Sem dúvida, muito obrigado, é isso mesmo, e nós também agradecemos o presidente aí pelo respaldo e pelo suporte que tem dado à TV. Bom, gente, lembrando aí que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, tem os números e a gente falou da sessão desta quinta-feira, dia 23, e a gente tem o balanço aí das votações, todas as informações com a jornalista Jaqueline Casanova. Olá, vamos saber como foi o balanço da sessão ordinária de número 10 deste ano de 2020, realizada nesta quinta-feira, dia 23 de abril, aqui na Câmara Municipal. Em regime de urgência, quando são analisados a legalidade e o mérito, os vereadores aprovaram o projeto para manter o pagamento do auxílio atleta durante o período da pandemia do Covid-19, o coronavírus. A proposta do vereador Zé da Academia prevê a compensação de horas de trabalho e a possibilidade de aulas em vídeo, conforme emenda do presidente do Legislativo, Paulo Paulera. O projeto segue agora para a sanção ou não do Executivo. Os vereadores também decidiram pela manutenção do subsídio para a próxima legislatura, 2021-2024, aqui no Legislativo, no valor de R$ 5.907. Outros 2 projetos de autoria dos vereadores entraram em primeira votação e foram aprovados. Ainda na área esportiva, o projeto de lei para instituir o auxílio atleta amador para técnicos desportivos amadores das modalidades de Muay Thai, Jiu-Jitsu, rugby, futebol americano, levantamento de peso, supino, kung fu, crossfit, calistenia, poliesportes, fisiculturismo, luta de braço e corrida de rua. Esses esportes não estão incluídos nos calendários dos Jogos Abertos e dos Jogos Regionais e, por isso, ficam fora do benefício municipal, conforme justificativa do vereador autor Zé da Academia. E os vereadores também aprovaram o projeto do vereador Renato Pupo para a adoção do colar de girassol para identificação de pessoas que possuem deficiências ocultas, como autismo, transtorno de déficit de atenção, fobias em geral, também ligadas à demência e doença de Crohn e colite ulcerosa são alguns dos exemplos dessas deficiências ocultas. O colar de girassol é uma faixa estreita verde, parecida com uma fita de crachá estampada com desenhos de girassol. E do Executivo, 2 projetos de lei complementar foram aprovados em segunda discussão e tratam de inclusão de áreas no perímetro urbano das empresas Amaro Queiroz Empreendimentos e também de Márcia Catarina Panzarini Baida e outro.
E aprovado também projeto do Executivo para a criação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, que atuará, entre outras funções, na habilitação do município nos programas e projetos de geração de emprego e capacitação profissional nas esferas dos governos federal e estadual, principalmente os financiados pelos recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. O projeto de lei do vereador Jean Dornelas para proibir a nomeação em cargo de comissão na administração pública, direta e indireta, de pessoa que tenha sido condenado pela Lei Maria da Penha, foi adiado pela ausência do autor. Então, esse foi o balanço da 10ª sessão ordinária de 2020, realizada aqui na Câmara de Rio Preto. Jaqueline Casanova, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá certo, gente. Tá aí, então, o balanço da sessão desta quinta-feira, dia 23. Lembrando que a próxima sessão está marcada para terça-feira, está marcada para a próxima terça-feira, dia 28 de abril, a partir das 5 horas da tarde, por conta aí da Covid-19, restrição de público, mas, claro, você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Câmara, também pelo nosso site e também pela Rádio Educativa 106,7 FM. Bom, falando do comércio aqui, eu recebi também uma carta do Sincomércio encaminhada à Prefeitura. Nessa carta, o Sincomércio pede autorização para o funcionamento de lojas de departamento, por exemplo, Casas Bahia, por exemplo, no quesito recebimento de carnês, porque eles não estão podendo abrir nem para receber esse pagamento de contas. Pessoas querem pagar, muita gente não tem o carnezinho ali, só recebe na loja. Então está sendo feita aí essa solicitação do Sincomércio. Talvez os vereadores, como disse o presidente Paulo Paulera, abordem também esse assunto na segunda-feira. Então, reunião entre os vereadores e o prefeito Edinho Araújo, pedir mais uma flexibilização aí de mais algumas áreas. Então está aí também essa reivindicação do Sincomércio. Bom, vamos falar agora que nesse período aqui de restrições à abertura de lojas, comércios, enfim, a maioria das atividades econômicas aí que está suspenso, né? E a maioria pequenos e médios empreendedores que estão sentindo na pele as dificuldades financeiras. E sobre isso a gente vai conversar com a gerente regional do Sebrae Rio Preto, a Iroá Arantes, que está aqui no Skype comigo. Tudo bem, Iroá? Obrigado por nos atender, viu? Acho que a gente está tendo um probleminha com o áudio aí da Iroá. Vou perguntar de novo se ela está me ouvindo. Estamos com um probleminha aí com o áudio da Iroá. O pessoal da técnica vai tentar resolver. Eu recebi aqui agora o convite que o presidente da Câmara, Paulo Paulera, cumprimentando cordialmente, dirijo-me através dessa com a finalidade de convidar o senhor vereador, vereadora, conforme solicitação do presidente Paulo Paulera, para que os senhores participem da reunião com o prefeito Edinho Araújo, secretários municipais e toda a equipe do Comitê Gestor de Enfrentamento da Covid-19 do município de Rio Preto, para discutir e debater propostas para o relaxamento, flexibilização das atividades econômicas, comerciais e de serviços esportivas e outros segmentos como forma de diminuir os efeitos da crise econômica que atualmente estamos vivendo. É de suma importância a presença dos nobres pares para colaborarem com as decisões futuras do Executivo. Então, ficou o registro aí, segunda-feira, 27 de abril, às 3 horas da tarde, lá no 9º andar da Prefeitura de Rio Preto. Vou dar um registro aqui, na segunda-feira a gente vai abordar mais sobre isso, porque o Conselho Federal de Medicina lançou um site para a emissão de receitas e atestados por meio da internet, prescricaleletronica.cfm.org.br. Então, com um decreto recente aí do Ministério da Saúde, agora o Conselho Federal de Medicina
regulamentou, disponibilizou o site. Então, você tem que ver certinho com o seu médico como é que é. Mas você não precisa ir até o consultório ou até a clínica para pegar ou a receita ou um atestado médico aí. Tudo pode ser feito agora pela internet, precisa do certificado digital, etc. Mas na segunda-feira a gente vai dar detalhes sobre isso, a gente vai conversar com o pessoal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto, que vai falar dos benefícios desse sistema que veio por causa do coronavírus, mas certamente veio para ficar, até para facilitar aí a vida das pessoas. Bom, e nesse período de pandemia, o Hemocentro de Rio Preto já está precisando de doações de sangue, já que a maioria dos doadores aí ou tem evitado sair de casa para se preservar aí com medo do coronavírus, ou até também com medo de possível contaminação na doação de sangue, o que não tem fundamento tal. O isolamento sim é importante, mas a doação não traz risco nenhum. E a gente tem essa e outras informações com a jornalista Vivian Lima. Olá! A pandemia do coronavírus e o período de quarentena geraram impactos nos estoques dos bancos de sangue. Com as medidas de isolamento, muitos doadores deixaram de ir aos hemocentros, reduzindo a oferta de bolsas. No Hemocentro de Rio Preto, as doações espontâneas caíram de 80 para 60 por dia. O estoque geral na unidade está 25% abaixo do ideal. A situação fica mais complicada com as tipagens negativas. O sangue O negativo, por exemplo, está com estoque 40% abaixo do ideal. Quem estiver apto a doar sangue e quiser colaborar, precisa fazer o agendamento pelo telefone. O Hemocentro, inclusive, ampliou o número de linhas para esse tipo de serviço. Os contatos são 3201-5151, 3201-5076, 3201-5078. Atenção! Os doadores devem ir ao Hemocentro usando máscaras, pode ser a de tecido. Eles não devem levar acompanhantes para evitar aglomerações. E como forma de incentivo à doação de sangue, a Liga Acadêmica de Hematologia da Facseres realiza uma campanha aliada a uma mobilização virtual. A iniciativa propõe que quem for doar sangue deve fazer uma foto, postar nas redes sociais e marcar com a hashtag #DoeSangue na quarentena e também com a hashtag Facseres. O objetivo é que as imagens incentivem e conscientizem a população. A campanha segue até o dia 30 de junho. Rio Preto tem agora mais um canal de informação sobre o coronavírus. O Hospital de Base criou um site para que todos possam acompanhar o número de pacientes internados na instituição e também a quantidade de exames realizados pelo hospital. No site há um link ainda para quem quiser ajudar com doações. As contribuições em dinheiro serão usadas na compra de insumos, como luvas, máscaras e álcool em gel, e também na aquisição de equipamentos hospitalares, como ventiladores, monitores e camas para UTI. O boletim é diário. Para acessá-lo, visite o site hospitaldebase.com.br/coronavírus. Eu fico por aqui e volto em breve com mais notícias direto da redação da TV Câmara. Até mais! Ok, gente, está aí as informações da jornalista Vivian Lima e a importância de você doar sangue nesse período. É importante sempre, mas principalmente agora com os estoques baixos. Bom, lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, tem aí os nossos contatos, se você quiser mandar mensagem, o nosso WhatsApp é o 99163-7905, tem o nosso telefone fixo 3214-7766 e nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook também. Entra lá no Facebook da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, que você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Legislativo. E eu vou conversar agora com a vereadora Karina Caroline, ela que é autora da lei que instituiu a Patrulha Maria da Penha em Rio Preto, feito pela Guarda Municipal, e também vai comentar com a gente sobre isso, porque a patrulha já tem atuado bastante, inclusive
colaborando em prisões em flagrante de agressores e ameaçadores de mulheres. A vereadora está ao vivo aqui. Bom dia, vereadora. Bom dia, Gama, e todos os nossos ouvintes, seguidores do Facebook. Sempre muito importante a gente estar falando nesse assunto, né, Gama? Sem dúvida. Obrigado por nos atender. Queria que a senhora falasse primeiro qual que é a repercussão que a senhora tem tido, aí, o feedback que a senhora tem tido desde que a Patrulha Maria da Penha começou a vigorar há cerca de um mês, mais ou menos. Veja só, eu fiquei muito feliz, eu estive recentemente visitando a base da patrulha e as informações que eu tive me deixou muito feliz porque eles estão sendo reconhecidos nas ruas, né? O serviço de monitoramento dessas mulheres em situação de violência tem acolhido essas mulheres, porque antes elas estavam com papel na mão, né? Essa medida que foi dada pelo juiz, mas ela não tinha aquele acompanhamento físico de uma instituição, de uma representação policial, no caso, né? E a guarda, com esse comprometimento, tem feito esse grande papel na sociedade de acolher e de cuidar dessas mulheres, já com a medida protetiva, só que muitas delas eram violadas, né? Porque o agressor retornava, não respeitava aquele papel, só que hoje está sendo diferente. E a patrulha está de parabéns. Eu sinceramente, eu me sinto muito feliz em ter prestado essa contribuição à nossa sociedade, né? Legal, vereadora. E a questão da questão de violência em si, a senhora tem várias ações ao longo do ano aí, né? Semanas de conscientização e tal. Esse ano muda alguma coisa por causa do coronavírus? A senhora segue trabalhando? Como é que está esse trabalho? Muda porque eu acho que a gente tem que fazer ainda mais. Porque antes a gente sabia que os agressores, eles estavam fora de casa na maioria do tempo. Agora não, agora eles estão dentro de casa a maioria do tempo e mediante tantas situações, né, que acontecem na família, a mulher tem sido agredida ainda mais. Então a gente tem que continuar falando com essas mulheres para que elas procurem ajuda, buscar os serviços que a cidade tem disponível, né, e fazer com que ela rompa esse ciclo de violência o mais rápido possível, porque agora as crianças estão dentro de casa, as crianças estão presenciando as agressões, seja física, seja psicológica, né, o empurra-empurra, aquela palavra de cala a boca, isso deixa todo um clima tenso dentro da família, né? Se antes os filhos não viam, agora eles estão vendo ainda mais, não é verdade? Então, essa mulher que ouve a programação, ela tem que procurar ajuda, denunciar, buscar os órgãos, porque eles não pararam de atender, Gama. A Secretaria da Mulher, ela está atuando, estão com as técnicas à disposição. A patrulha, ela está fazendo o trabalho para as mulheres que já têm a medida protetiva, né? Essas mulheres estão acionando através do 153, eles estão intensificando as visitas, só que aquela mulher que não denuncia, que ela não pede medida protetiva, o serviço da patrulha não tem como chegar nela. Então, a gente... Só um minuto. Acho que a gente perdeu o contato aí com a vereadora, mas tudo bem, já ela deu uma boa explicação aí, já falou sobre a Patrulha Maria da Penha e essas ações que têm sido feitas aí no sentido de evitar essa coisa asquerosa que é a agressão de mulheres por covardes, né? O homem que bate em mulher é covarde, como já disse um ex-senador. Bom, eu recebo algumas notas aqui, a gente falou no começo do programa que a partir de segunda-feira, dia 27, vai ser obrigatório o uso de máscara no transporte coletivo e a EMURB informa que mesmo antes da obrigatoriedade, a maioria dos passageiros já tem utilizado essa proteção já desde ontem, né?
Então aí o Rodrigo Juliano falando que mesmo sem obrigatoriedade ter começado, a gente nota que mais de 90% dos passageiros já estão utilizando as máscaras, que é um bom sinal. Bom, gente, mudar um pouquinho de assunto, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje, com o voto da ministra Carmen Lúcia, se eu não me engano, uma ADIM, da ministra Carmen Lúcia, uma ADIM contra a possibilidade de aborto de fetos em caso de vírus Zika, contaminação pelo vírus Zika. Esse julgamento começa hoje e se estende pelos próximos dias. Sobre isso eu converso agora com o promotor Sérgio Clementino, saber a opinião dele sobre essa questão para lá de polêmica, né, doutor? Bom dia, o doutor está por telefone aqui comigo. Infelizmente, nosso Skype aí deu um probleminha técnico, mas o doutor Sérgio está aqui por telefone comigo. Bom dia, doutor. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Legal. Doutor, e aí? Como que o pessoal brasileiro está recebendo isso? A gente sabe brasileiro bastante conservador aí, a gente viu manifestações contrárias a isso, mas juridicamente o que o Supremo pode decidir? Vamos lá, Alexandre. Bom, vamos fazer primeiro essa análise jurídica antes da minha opinião. Juridicamente no Brasil, o aborto é via de regra proibido. Em geral, ele é crime. Existem algumas pouquíssimas situações em que o aborto é permitido. A primeira é quando, durante o parto, o médico tem que escolher entre salvar a vida da gestante ou salvar a vida do feto, do bebê que está nascendo. O médico pode escolher salvar a vida da gestante, ou seja, sacrificar o feto. Isso, em tese seria um aborto, mas esse é um aborto permitido. O médico não vai ser responsabilizado por isso. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando a gravidez decorre de estupro. Quando a vítima foi estuprada, engravidou, e aí também ela pode optar pelo aborto médico, e ser feito, inclusive, em hospital público, pelo SUS. Esse também não há nenhuma ilegalidade. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, o Supremo equiparou a esses abortos o aborto do feto anencéfalo. O que é o feto anencéfalo? É aquele feto em que ou ele não tem o cérebro, ou ele tem um cérebro muito pouco desenvolvido, que isso é possível de se examinar e comprovar durante a gestação. E, nesses casos, é certo, pela medicina, que esse feto, se chegar a ser vivo, na grande maioria dos casos nem chega a ser vivo, se chegar a ser vivo, ele vive por poucas horas. Então, o Supremo entendeu que, nesses casos, também o aborto é permitido, porque não seria o caso de fazer com que a mãe ficasse aí, a mulher ficasse aguardando tanto tempo de gestação para ter um filho que não tem viabilidade, cuja vida não tem viabilidade nenhuma. Essa situação agora, ela não está prevista na lei, por isso que o Supremo está sendo chamado a decidir. Eu acredito, e aí vem já a minha opinião, Alexandre, que há uma grande possibilidade do Supremo não permitir isso, mas é difícil a gente saber, no Supremo são várias cabeças, é difícil a gente fazer uma avaliação prévia. Mas por que eu acho que existe essa possibilidade do Supremo não permitir? Porque a situação é diferente. O feto que tem algum problema decorrente aí do Zika, ele é um feto e no futuro vai ser um bebê com alguns problemas, algumas deficiências, que pode ser alguma deficiência mental, alguma deficiência física, enfim, ou as duas coisas juntas, mas igual a tantos outros problemas que geram deficiências no bebê. É igual a tantos outros. E nesses tantos outros, não é permitido o aborto. Não é permitido o aborto no Brasil de um feto que se comprova que ele vai ter algum problema genético. Uma síndrome de Down, por exemplo. Nessas situações, há viabilidade da vida. Uma síndrome de Down, por exemplo, né, doutor? Possivelmente o Supremo possa caminhar nesse sentido, Alexandre. Pois é, eu até tentei falar, não sei se o senhor ouviu, no caso, uma síndrome de Down, criaria uma jurisprudência aí para se abortar todos os bebês que fossem detectados com algum tipo de deficiência, é isso? Mais ou menos isso? Exatamente. Se você for entender que no caso do Zika,
é possível, por causa das consequências, das sequelas que vão ter, você criaria um precedente para diversas outras deficiências que são congênitas, né? Como, por exemplo, a síndrome de Down. E é um absurdo a gente pensar isso, né? Que você estaria sendo autorizado aí você eliminar esses fetos por uma conveniência dos pais, da família, que não vão querer ter lá na frente um filho com problemas, né? Não querem enfrentar esses problemas. Me parece que o Supremo deva caminhar nesse sentido, mas, né, é uma mera expectativa, a gente precisa aguardar essa decisão, Alexandre. Pois é, dali pode sair qualquer coisa. Doutor, o senhor ia falar que da opinião do senhor especificamente? Eu especificamente espero que o Supremo não autorize. Né? Eu acho que não dá para criar esse precedente tão amplo, principalmente criar por decisão judicial. A gente sabe que o aborto é uma questão polêmica em muitos países, em que ele é amplamente permitido e tal. Mas se nós formos caminhar nessa linha, decidir se o aborto é ou não algo que deva ser permitido, né, se é um direito da mulher, enfim, isso deve ser feito no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o espaço onde a gente discute temas, principalmente temas tão polêmicos, é onde, ao menos em tese, as diversas correntes são representadas, e lá a gente teria um amplo debate. Deixar para 11 cabeças decidir isso, eu não acho que é o melhor caminho, não, Alexandre. E decidir entre eles, né? A gente sabe que no Congresso tem as audiências públicas, são ouvidas aí entidades, representantes de todas as áreas, para depois se votar isso, né? Ali, no caso, seria uma decisão interna corporis, vamos dizer, né? Exatamente. Não acho que é algo a ser decidido por decisão judicial. Não acho que é papel do judiciário. O judiciário é um caso concreto a ser decidido, uma especificidade de um caso concreto. Uma regra tão ampla, para mim, a meu ver, isso é papel do legislativo. Tá certo. Doutor Sérgio, aproveitando aqui a participação do senhor, a gente está vendo a polêmica envolvendo, estou até tentando ver aqui se o ministro Moro ia dar uma entrevista agora, 11 horas, ele ia, não sei se confirmou a demissão ou não, mas como que o senhor tem avaliado aí essa polêmica envolvendo a demissão do chefe da Polícia Federal e a possível saída aí do ministro Moro? Como é que o senhor tem acompanhado isso? Eu estava até assistindo, antes da gente falar, estava assistindo a fala dele, né? Ele não disse expressamente ainda, mas ao que tudo indica, vai sair, né? Eu acho que é um grande prejuízo para o governo Bolsonaro, né? O ministro foi um dos grandes ministros, na minha opinião, talvez o maior ministro, até pela repercussão, né? Eu até escrevi a respeito, quando ele entrou, por exemplo, né? Todo mundo acompanhou até o embarque dele no avião para ir para Brasília, para conversar com o presidente, sempre muito cercado de muita atenção. Inclusive agora também, essa fala dele, mesmo as TVs abertas, né? Pararam sua programação para transmitir ao vivo a fala dele. Então tudo isso já nos dá uma ideia do peso dele no governo, né? E o presidente, a essa altura, com tantos outros problemas acontecendo, me parece que é um prejuízo muito grande para o governo, né? Vamos aguardar e ver as consequências disso, né? A gente já vê até o mercado reagindo negativamente a essa mais provável saída dele aí, né? Então eu acho que é um problema que o governo não precisava, no meio de tantos outros problemas que tem para resolver, né, Alexandre? Pois é, a gente já viu a demissão do Mandetta aí também no meio da crise. Acho que eu estou confirmando aqui, doutor, parece que ele pediu demissão, sim, viu? Confirmou. Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, deixa o governo Bolsonaro, é isso aí. Pois é, né, Alexandre? Eu li outro dia que alguém disse que o presidente atravessa a rua para escorregar na casca de banana do outro lado, né? Parece que isso vai se confirmando. Tá certo. Ele que é um dos grandes pilares aí, se não o pilar de sustentação do governo. Vamos aguardar agora qual vai ser o futuro do governo Bolsonaro. Lembrando que o outro super-ministro, Paulo Guedes, também vem sofrendo aí um processo de fritura, principalmente pela ala militar do governo. Doutor Sérgio, muito obrigado, viu? Um grande final de semana para o senhor. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu agradeço, Alexandre. Vamos torcer, né, para que a gente saia desses problemas todos que nós estamos enfrentando, que a gente saia com tranquilidade, né? Ainda há um longo caminho a percorrer, mas a gente tem que percorrer esse caminho, né, Alexandre? Muito obrigado, um abraço a todos os espectadores também da TV Campo.
Obrigado ao promotor Sérgio Clementino, muito obrigado ao promotor aí, sempre também solícito, atendendo a gente, comentando os assuntos de interesse da sociedade. Vou ler aqui, ó, matéria da Folha de São Paulo agora. Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, deixa o governo Bolsonaro. Ao anunciar demissão, ex-juiz diz que Bolsonaro quer tirar a autonomia da Polícia Federal. Lembrando que essa crise já tinha começado lá atrás, o Moro bateu o pé, segurou o Valeixo, que é a indicação dele, é o homem de confiança dele à frente da Polícia Federal. Lá atrás ele conseguiu segurar, mas agora a demissão dele inesperada aí, ontem surgiram os rumores, o governo negou, a Casa Civil negou, o próprio ministro, por meio de assessoria, negou, mas na madrugada caiu, foi publicado aí o decreto de exoneração do Valeixo e agora foi a gota d'água para o Moro, então, que anunciou aí a demissão do governo Jair Messias Bolsonaro. Bom, vamos voltar a falar aqui com a Iroá Arantes, do Sebrae, gerente regional do Sebrae. Vai falar um pouquinho as ações aí do serviço regional voltado a empreendedores que nesse momento sentem na pele as dificuldades da quarentena, das restrições econômicas. Oi, Iroá, me ouve agora? Estou ouvindo vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado você por nos atender. Desculpa as falhas aí, mas acontece. Aqui é ao vivo, além de máquinas, tem humanos trabalhando aqui, então tem hora que falha mesmo. Ô, Iroá, o Sebrae não está fazendo atendimento preferencial, né? E está sendo tudo pela internet. O que o Sebrae tem oferecido de serviços nesse momento de crise aí? Sim, todas as nossas ações continuam e até com uma intensidade maior nesse momento, porque a gente acredita e a gente sabe de quanto está sendo difícil as empresas se adaptarem e não deixarem, né, de funcionar, não deixarem os seus faturamentos caírem de maneira tão drástica. Então, dessa forma, nós estamos tendo vários canais de atendimento. Um dos canais é o 0800 570 0800. Nossos cursos EADs também estão à disposição e todas as nossas consultorias também funcionando. Então, ou seja, da mesma forma que a gente tinha o nosso atendimento presencial funcionando aqui em São José do Rio Preto e toda a região, através da nossa rede do Sebrae aqui, nesse momento nós estamos atendendo ou por telefone ou por Skype. Ô Iroá, a gente sabe que a maioria dos empregos, aí, mais de 80%, são de pequenas empresas, né? E são essas pequenas empresas que mais sentem os efeitos aí dessa crise nesse momento? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que todo mundo, né, o mundo inteiro, não só o Brasil, o mundo inteiro não tinha previsto uma crise como essa, mas a pequena empresa, ela não tem normalmente um fluxo de caixa suficiente para aguentar muito tempo de uma queda brusca no faturamento. Assim como também muitas pequenas empresas estavam consolidadas apenas com um atendimento presencial. Então, de maneira bem rápida, o que nós estamos fazendo é a orientação. Então, o que eu posso fazer nesse momento para que o meu faturamento não caia tanto? E uma das saídas é que rapidamente a gente se adeque, né, pelo telefone, pelo WhatsApp e rapidamente também a gente possa se disponibilizar de maneira online para o nosso cliente. Então, hoje, as empresas que estão funcionando através de telefone, através de WhatsApp e online, elas não tiveram seus faturamentos tão prejudicados. E é claro que acrescentando a questão da logística da entrega do produto, né? Então, quando a gente tem agora um serviço de logística que faça com que o meu produto chegue na casa desse meu cliente, eu consigo manter um mínimo de número de funcionários, pelo menos para essa operação, e também manter o faturamento do meu negócio.
Oiroá, vocês têm algum balanço se algumas empresas já começaram a fechar? Você tem esse dado de fechamento de empresas? Nós tivemos uma pesquisa que são as empresas que foram impactadas pela quarentena. Então, nós tivemos aí um dado que saiu de 600 mil empresas impactadas, ou seja, saiu a manchete que estavam fechadas, não é fechadas porque faliram, é fechadas porque foram impactadas pela quarentena. Nós ainda não temos esse dado se empresas já encerraram as suas atividades por conta da quarentena. A gente sabe, sim, que muitas estão tendo dificuldades, principalmente em relação ao fluxo de caixa, por isso existem várias ações do Sebrae e nós elencamos algumas ações prioritárias nesse momento. Então, existe uma ação forte do Sebrae em relação a potencializar e ajudar essas pequenas empresas a chegarem ao crédito. Então, estamos nesse momento já negociando novas linhas de financiamento através do Banco do Povo. Soltamos a semana passada uma nova linha através da Caixa que o Sebrae fará, né, o fundo de aval, e como o Sebrae garante, né, o aval de até 80% desses empréstimos, a taxa de juro cai e daí fica mais acessível à pequena empresa. E nós estamos também dando a orientação e a consultoria em relação ao caixa. Então, se eu consigo esse financiamento, o que eu faço com ele no meu caixa? Como que eu posso melhor aproveitá-lo? Agora, se eu já estou negativado, se eu não tenho cadastro suficiente para conseguir um crédito, o que eu faço também nesse momento? E aí existem outras ações que essa empresa pode fazer. Então, a gente vem trazendo orientação em relação à negociação com fornecedores, clientes e parceiros e bancos. A gente vem monitorando diariamente quais são os benefícios que o governo estadual e federal vem disponibilizando para essas empresas, assim como a gente permanece fazendo a orientação para se manter ou aumentar o volume de vendas nessas empresas, que nesse momento é imprescindível, a venda online, o delivery, assim como também a reorganização, né, das pessoas, em como que a gente trata a questão do home office, a questão de quem pode realmente trabalhar e como funciona isso tudo dentro do processo de gestão dessa micro e pequena empresa. Oiroá, a gente sabe que nas crises, claro, todo mundo sofre, mas são nas crises que surgem algumas oportunidades. Nesse momento, quais setores que têm, vamos dizer, não sei nem se é a expressão correta, mas vá lá, têm tirado proveito dessa crise para crescer? Sem dúvida nenhuma, o setor que garante a sobrevivência, né, das pessoas em casa. Então, a parte de alimentos e bebidas, né, que tenham esse serviço de delivery, assim como também, eu vou ter que dar uma baixadinha aqui por causa da bateria, tá? Assim como também nós temos que estar olhando a parte de saúde. Então, nesse caso, a gente tem os serviços funcionando. Inclusive, os supermercados aumentaram o faturamento nesse momento, né? Só um minutinho. Agora foi. Peraí que a Iroá foi pôr o celular para carregar aí, tranquilo. Agora foi. Então, os supermercados, inclusive, aumentaram seus faturamentos, as farmácias, né? Produtos de higiene, produtos de limpeza. Então, a gente viu que num determinado momento chegou até faltar os produtos básicos de limpeza. Então, tudo isso aumentou o faturamento, né? Agora a gente vê as pessoas já se reinventando, né? Então, pessoas que não tinham determinados produtos e serviços, ela substitui esses produtos porque aquilo que ela vendia não pode ser entregue nesse momento. Então, vamos supor, por exemplo, eu trabalhava os salões de beleza, né? E estética que ficaram tanto tempo aí sem poder atender, e nesse momento ainda tem uma restrição, porque apesar de ter flexibilizado o tipo de atendimento com todas as observações da OMS, ainda existe um receio por parte do cliente para ir para esses locais consumirem os serviços que eles oferecem. Então, alguns salões já se reinventaram vendendo produtos
que a cliente possa fazer o autosserviço, né? Então, entregar os produtos, os itens, para que ela possa ter giro e faturamento nesse momento. Então, as empresas muitas vezes ficam dentro do mesmo segmento, utilizando produtos paralelos que ela pode estar lançando mão, ou muitas vezes até acaba mudando de ramo mesmo. Então, por exemplo, a gente vê a quantidade de pessoas que passaram a fazer máscaras, né, em tecido, em outros produtos, viseiras, né, aquelas viseiras em acetato. Então, a gente vê que algumas pessoas, inclusive, mudaram de ramo nesse momento para atender o público e a necessidade momentânea. Tá certo, gente. Essa a Iroá, do gerente regional do Sebrae. Eu quero agradecer ela, Iroá Arantes. Eu só vou pedir, Iroá, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, e passar os contatos virtuais aí do Sebrae, algum empreendedor, empresário que está precisando de uma consultoria, uma ajuda nesse momento difícil, onde ele pode procurar esse auxílio. Pessoal, eu quero deixar o Sebrae à disposição, dizer que nesse momento toda a nossa equipe, todos os nossos serviços, todo o nosso apoio de cursos, consultorias, atendimentos, orientação em relação ao auxílio emergencial do MEI, orientação em relação a crédito, orientação aos benefícios do governo, orientação em como se reestruturar para poder retomar suas atividades, tudo isso está disponível pelo Sebrae, pela nossa equipe, e de maneira gratuita, tá? Então não se preocupem que nesse momento, tudo o que a gente está fazendo, a gente está levando em consideração um momento difícil que todo mundo está passando, e o que a gente quer é poder estar junto e podendo aí compartilhar aquilo que a gente pode compartilhar com o empresário para que o sofrimento seja menor e a crise seja suavizada. Tá certo, gente. Tá aí a Iroá Arantes, gerente regional do Sebrae São Paulo, a quem eu agradeço demais pela entrevista e pelas informações, pelas dicas que passou aqui pra gente. Obrigado, viu, Iroá? Imagina, obrigada a vocês. Tá certo, gente. Tá aí a Iroá. Eu tô vendo aqui a repercussão da saída do ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá desde ontem aí tá essa especulação, e o Moro anunciou então agora há pouquinho, em entrevista coletiva, sua saída do governo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que o Moro era juiz federal, pediu a exoneração do cargo para assumir aí o Ministério da Justiça. Quando ele assumiu, disse que o compromisso é que ele teria carta branca à frente do Ministério, e passado aí pouco mais de um ano a gente viu que a história não era bem essa, ele que não está tendo autonomia nem para escolher o chefe da Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério. Segundo a Folha de São Paulo aqui, quem deve assumir o cargo é o ministro que hoje é o chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, que é amigo pessoal do Bolsonaro. E, por outro lado, a demissão de Moro é o começo do fim, diz o líder da bancada da bala no Congresso, o capitão Augusto, do PL de São Paulo. Então, muita coisa vai acontecer aí, o final de semana vai ser quente em Brasília. Bom, gente, vamos continuar falando aqui de coronavírus, a gente só fala disso, né? Mas é o que está acontecendo. Com essa quarentena aí, muita gente não está saindo de casa para nada, principalmente os idosos não podem sair, e tem levado pessoas a estado próximo da loucura. A gente acompanha nas redes sociais o pessoal fazendo desabafo, que não aguenta mais, etc, etc, etc. Sobre isso a gente vai conversar agora com a psicóloga Tina Zampieri, que gentilmente nos atende e está aqui no WhatsApp comigo. Vamos ver se vai dar certo. Doutora Tina, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Muito obrigada legal. por esse espaço. Que bom que deu certo. Eu falei o WhatsApp aqui, é no Skype. Desculpa, é que eu estou no WhatsApp aqui também. Doutora, queria que a senhora deixasse aí dicas e também as recomendações da senhora para quem está já começando a ficar com os nervos à flor da pele em decorrência da quarentena, como essa pessoa deve agir em casa, o que ela pode fazer, como lidar com os pensamentos ruins. Enfim, a senhora está com a palavra aí.
Tá certo, obrigada, Alexandre. Então, realmente, nós já estamos há bastante tempo dentro dessa situação e para muitas pessoas isso não é uma coisa dentro da sua rotina e, portanto, tem toda uma fase de estranhamento, vamos dizer assim, a forma como nós lidamos com as situações que nos acontecem é que faz toda a diferença, não é? Nos resultados, principalmente emocionais para cada um. Então, vamos dizer assim, que no início de tudo isso, a coisa caiu mais ou menos como se fosse uma coisa provisória, rápida, e que tudo bem, vamos lá, vamos lidar com isso. Mas à medida em que o tempo se estende e a situação perdura, e com as incertezas, não é? Naturalmente existem aí as curvas que prometem, ou pelo menos permitem uma certa expectativa de quando que é o pico, quando essa coisa vai acabar. Mas a verdade é que nós só vamos saber de fato quando foi o pico para nós, depois que tudo isso estiver passado e a gente puder olhar para isso. Então, do ponto de vista do enfrentamento dessa situação, nós já saímos de uma situação provisória, em que a gente olha como até um certo ar de novidade, esquisito, tudo bem, é só por uns dias, e agora nós estamos numa fase já diferente, em que é necessário que as pessoas, de alguma forma, possam usufruir desta nova etapa, como uma situação bem parecida com aquilo que a gente vive quando a gente sofre uma perda. Quando a gente sofre uma perda, a gente tem uma tristeza, a gente tem alguma coisa que nos leva para dentro e isso é muito importante. Então, na situação que nós estamos vivendo, não é diferente, porque nós tivemos uma perda, sim, a perda da liberdade de sair e voltar a hora que quisermos, porque isso agora é impossível, é um risco muito grande, tudo bem. Então, se houve uma perda, a perda da liberdade de sair e voltar, então essa perda está junto com uma privação e esse é um momento de introspecção e de reavaliação, que é o que nós fazemos. Normalmente, quando nós perdemos alguém, quando nós perdemos alguma coisa que a gente queria, a gente passa por um estranhamento, às vezes por uma raiva, às vezes por um pico de reações fortes, mas depois a gente pode usufruir esse tempo para refletir. Então, por exemplo, o que de fato são os meus valores? O que de verdade é importante para mim? E usufruir desse tempo para fazer uma reorganização da casa, vamos dizer assim. Uma reorganização dessa casa, que também é o nosso corpo, dessa casa, que também é a nossa mente, das várias facetas da nossa vida por inteiro, não? A nossa espiritualidade, enfim. É um momento muito propício para fazer essa revisão, essa reavaliação de prioridades, para poder desfrutar de alguma forma de tudo isso que está acontecendo. Somado a isso, naturalmente, as pessoas podem criar hábitos de como é que eu cuido da minha saúde, sem que eu tenha que ir e vir frequentemente. Como é que eu posso, por exemplo, organizar a minha alimentação de uma forma que seja viável dentro da realidade atual, mas que não só eu vou comer isso porque faz bem, mas dentro do que faz bem, o que eu gosto. Ou seja, de ir buscando alegrias, ir buscando uma adaptação positiva para esta nova etapa, realmente uma nova etapa da vida, de formato, de viver e experienciar as coisas. Então, como é que eu posso desfrutar desse grande momento ocioso para muitas pessoas, mas que eu possa trazer coisas boas para mim? Então, cabe leitura, cabe busca interior, cabe criar uma rotina em que eu possa, como diz uma pessoa idosa para mim outro dia, num atendimento por Skype psicológico.
Pois é, eu fiz da minha casa uma demarcação de como eu posso fazer exercícios físicos de caminhada, morando dentro de um apartamento. E tudo bem. Isso é justamente o que eu quero dizer com a diferença entre o que é a situação e o que é o enfrentamento. Eu posso enfrentar essa situação criando uma antipatia e uma aversão pelo fato de não poder sair, mas eu posso também pensar um pouquinho diferente e usufruir, não é, dessa oportunidade como uma oportunidade mais criativa, que é o que a gente consegue quando a gente está mais saudável, não? Sem dúvida. Doutora, bom, a senhora até disse no começo, né? No começo o pessoal estava até gostando, vou ficar em casa, né? Mas aí o tempo vai passando, vai começando a saturar e os nervos, como eu disse, a flor da pele. Como que a pessoa pode identificar se ela está só, vamos dizer, desculpa a expressão, de saco cheio, ou a hora que ela já começa, vamos dizer, a entrar num quadro aí, talvez de depressão, de uma situação mais grave, ela consegue fazer essa autoanálise? É muito importante que, se a pessoa estiver sozinha, ela faça, sim, essa autoanálise. E se é um par de pessoas vivendo junto, que conversem claramente sobre isso, até para que estenda essa autoobservação para um observar o outro também. E um dos fatores, justamente, é a irritabilidade, que a depressão, para muitas pessoas, vem acompanhada de tristeza e de um recolhimento muito grande a ponto de cessar a comunicação, mas para muitas pessoas vem em forma de irritabilidade. Então eu fico, como você disse, com os nervos à flor da pele. Isso é um dos indícios de que essa pessoa poderia e deveria procurar ajuda profissional mesmo. Então vamos dizer, tá bom, mas os consultórios de psicologia estão todos fechados. Bom, eles estão com as portas fechadas, mas eles já se organizaram para ter uma forma diferente de lidar com isso, e o atendimento online é um atendimento que pode trazer tão bons resultados quanto o atendimento presencial, principalmente em situações em que a pessoa esteja precisando muito. E isso pode ser procurado, isso pode sim, não é? Então, dentro da autoobservação, observe como anda o seu humor. Então, o meu humor está um humor deprimido, ou um humor elevado demais, ou uma irritação que tudo que me toca eu reajo com uma certa, vamos dizer, agressividade que não me é natural. Então, que mudanças de comportamento eu tive que não estejam completamente explicadas pela falta da condição, da possibilidade atual de sair de casa. Que não seja só isso, não é? Que outros comportamentos mudaram junto com isso. Por exemplo, eu estou ganhando muito peso? Ou, pelo contrário, eu estou perdendo muito peso, não sinto fome? Não é? Então, essas coisas precisam ser observadas. O meu sono, a qualidade do meu sono, porque nós não falamos em quantidade do sono simplesmente, porque é uma coisa muito variável. Tem pessoas que precisam de muitas horas de sono, principalmente na adolescência isso acontece, uma extensão da necessidade de horas de sono. No entanto, quando a gente entra num processo depressivo, aquilo que nos é habitual, que normalmente tem uma possibilidade de saciedade, você verifica isso facilmente quando você levanta, você tendo a impressão de estar satisfeito, de ter dormido o suficiente. Então, ou você, apesar de ter dormido mais horas do que o seu habitual, você está percebendo que você levanta cansado. Então, esse é um sinal bem interessante para ser observado. Aquelas coisas que normalmente você gostava de fazer, te davam prazer, mesmo dentro de casa. Tem pessoas que sentem prazer cuidando de plantinhas, cuidando de mudar os móveis de lugar da casa e vendo que tipo de efeito isso tem, que satisfação tem, ou simplesmente fazer horas de leitura, enfim. Mas observe se aquilo que costuma ser agradável para você perdeu completamente a graça.
Então, esse é um fator bastante importante quando a gente entra num processo depressivo. Então, a observação dessas coisas bem básicas e muitas vezes acompanhadas de sintomas físicos, também como dor de cabeça, dor no corpo, né? Então, que não sejam explicadas por uma motivação médica, isso também pode estar entre os indícios de que a pessoa pode estar entrando numa depressão. E quando a gente entra numa depressão, é importante procurar ajuda. Tá certo, gente. Tá aí a doutora Tina Zampieri, psicóloga, especialista em EMDR, falando aqui com a gente. Doutora, para a gente finalizar, a gente tem visto muito pessoal aí recuperando foto antiga, né? Acho que vai abrir armário, não ter o que fazer em casa. Isso é uma prática saudável ou pode mexer mais com o psique da pessoa? Olha, naturalmente que mexe, não? As lembranças sempre mexem conosco, mas elas podem mexer conosco de uma forma muito positiva. Não é? Você organizar as suas fotos, você rever, você olhar para fases agradáveis da sua vida e às vezes se deparar com fases que não foram tão boas. Tudo isso pode ser muito positivo, como já disse antes, dependendo de como você olha para isso. Se você está fazendo uma atividade como essa, você deprime, você já sabe, é um momento importante procurar ajuda. E quando eu falo procurar ajuda, não é o psicólogo simplesmente, é o psicólogo e o médico. Não é o médico da sua confiança, o adequado para isso é que seja o psiquiatra. Se for uma pessoa de idade, o geriatra pode dar boas indicações disso, não é? Mas rever fotos, rever álbuns de família é uma atividade maravilhosa que pode ser muito contemplada com muito gosto e que dá, inclusive, para fazer disso uma atividade companheira. Não só companheira sua com as suas fotos, mas de trocar com os seus familiares que agora não podem frequentar a sua casa por essa restrição atual, mas que vocês podem trocar fotos, não é, por WhatsApp, enfim, pelos meios aí de comunicação. E que tal, cada um com as suas fotos, começar a criar um álbum coletivo, um álbum familiar, não? Essa pode ser uma atividade boa para preencher os seus dias, não é? E nos momentos em que eu recomendo que nos momentos em que você se deparar com alguma coisa que te traga bastante alegria, bastante adequados sentimentos em relação àquilo que te despertou essa foto específica, eu recomendo que você faça aquilo que nós chamamos dentro do EMDR de abraço da borboleta. Por que borboleta? Porque você vai colocar as suas mãos como se fossem asas de borboleta. E você vai colocar as suas mãos sobre o peito e você vai manter na sua mente a alegria que essa foto te trouxe e você vai fazer alguns movimentos lentos, mantendo essa satisfação interior, essa comunicação sua com o seu interior, com esta memória positiva. Pode intercalar isso com exercícios de respiração. Tá certo, doutora Tina Zampieri, muito obrigado pela sua entrevista. Doutora Tina Zampieri, psicóloga, especialista aí no MDR, uma modalidade aí da psicologia. A senhora quer finalizar, fazer alguma consideração, doutora? Olha, dentro das considerações que podemos fazer da busca de ajuda que as pessoas podem ter, eu quero lembrar, não é, que o nosso espaço específico oferece a psicoterapia em caráter voluntário para aqueles profissionais que estão na linha de frente. E quando nós falamos de linha de frente, nós não estamos referindo especificamente só aos médicos e aos enfermeiros, mas às outras modalidades, inclusive da sociedade, e que o serviço não pode parar e que esteja necessitando de um apoio psicológico. Basta entrar em contato conosco, pode ser uma mensagem até por WhatsApp, pelo telefone 179-8125-0435, e se identificar, não onde é que trabalha, por que é que está precisando dessa ajuda,
e pode contar aí com um apoio psicológico de algumas sessões dentro dessa modalidade. Pedi para a senhora repetir o WhatsApp, por gentileza, doutora, é o 98125 0435. 0435, está aí a doutora se colocando à disposição voluntariamente para atender o pessoal da saúde que deve estar passando por momentos difíceis, que inclusive em redes sociais a gente vê relatos aí bastante impressionantes de médicos, né? O pessoal chega em casa completamente esgotado, né, doutora? É verdade. A gente tem recebido pessoas de diferentes pontos do país, porque o atendimento online dá essa possibilidade, essa abertura, e pessoas que trabalham não diretamente com o paciente, como, por exemplo, em laboratório clínico, e que vivencia o medo do contágio, vivencia o medo de levar o contágio para casa, ou a exaustão mesmo, não por um estresse continuado que estamos todos vivendo nesse momento, não é? E a gente precisa que os profissionais estejam funcionando bem para que a gente possa ser atendido não só dentro da área da saúde, mas das outras áreas que também não podem parar o seu serviço. Tá certo, gente. Tá aí a doutora Tina Zampieri, psicóloga. Eu agradeço imensamente a sua entrevista, a sua contribuição aqui com a gente. Eu vou repetir o WhatsApp dela, depois eu vou pedir para pôr aqui embaixo, é o 98125 0435, ela que se colocando à disposição aí para atender voluntariamente o pessoal que está na linha de frente do combate à Covid-19. Obrigado, a doutora Tina. Bom, gente, estamos chegando ao final do programa. Vamos só lembrar aqui os serviços essenciais do município, que a gente sempre tem falado. Tem o SEMAI aí, 24 horas, o 0800 770 6666. Tem, já falamos aqui de violência, o pessoal fica trancafiado em casa aí, aumenta o caso de violência, então está aí o telefone dos Conselhos Tutelares Norte e Sul, 99608-0514 e o 99608-0407, Guarda Municipal 153, o Disque Corona lá da Secretaria de Saúde, 0800 7722 123, e tem também os telefones aqui da TV Câmara, se você quiser entrar em contato com a gente, fica aí o telefone, tem as nossas redes sociais, também as redes sociais. E nós encerramos assim o informativo Coronavírus desta sexta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, está aqui comigo bem longe ali de máscara, está com medo do coronavírus. O operador de áudio Israel Heleno de Castro, GC Produção Tiago Zatti e Jaqueline Casanova. Lembrando que nesse momento é importante manter as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. O objetivo é evitar o alastramento desse vírus que tanto estrago tem causado no mundo e em vidas humanas. Na sequência, aqui coladinho no programa, você confere a reprise da 10ª sessão ordinária de 2020, que foi realizado nesta quinta-feira, dia 23. Outra orientação importante, só procurar unidades de saúde, principalmente urgência e emergência como UPAs, em caso de 2 ou mais sintomas de gripe, como tosse, febre alta e principalmente falta de ar. E lembrar sempre de lavar bem as mãos com água e sabão, desinfetar com álcool em gel e usar a máscara. Eu termino então, a Jaqueline está pedindo aqui, com o abraço da borboleta aqui para todo mundo e com o nosso amigo Silvio Brito, Pare o Mundo que eu quero descer, que está tudo errado. A gente volta na segunda-feira com mais informações. Um grande final de semana. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais tirar fotografia pra arrumar meus documentos. É carteira disso, daquilo, que até já amarelou minha certidão de nascimento.
e ainda por cima tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais esperar o Corinthians ganhar o campeonato. E ver no rosto das pessoas a mesma expressão de assessorista de elevador contrariado. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais ouvir falar em crise do petróleo que vai aumentar.